Você já se sentiu preso em um estado de tristeza ou depressão sem saber como sair dele? Na correria da vida moderna, muitas vezes nos encontramos lutando contra emoções avassaladoras e circunstâncias desafiadoras. Mas e se eu te dissesse que existe uma antiga filosofia que pode te oferecer as ferramentas para superar esses momentos difíceis? Neste vídeo, reunimos uma série de lições e citações cuidadosamente selecionadas para superar a tristeza e a depressão em meio às adversidades. Se é a sua primeira vez no canal, peço seu apoio se inscrevendo e curtindo o vídeo para que eu possa continuar criando mais conteúdo como este no futuro. Mas antes de começar, como de costume, tenho um desafio para você. Assista até o final e não perca nenhuma dessas 14 lições importantes, pois uma delas pode ser a chave para mudar a sua vida para sempre. Vamos começar. 1. Aceitar o inevitável. Superar a tristeza e a depressão foi uma das maiores provas da minha vida. Durante muitos anos encontrei-me preso em um ciclo de pensamentos negativos e emoções avassaladoras. Foi então que descobri os ensinamentos do estoicismo, uma filosofia antiga que mudou minha perspectiva e finalmente minha vida. Hoje, quero compartilhar com você como essas lições estoicas me ajudaram a superar a tristeza e a depressão. Um dos princípios fundamentais do estoicismo é aceitar o inevitável. Esta ideia me pareceu reveladora. No passado, costumava lutar contra situações que estavam completamente fora do meu controle. A perda de um emprego, o fim de um relacionamento, a doença de um ente querido. Todas essas circunstâncias me mergulhavam na desesperação. No entanto, ao entender a natureza do inevitável, comecei a ver as coisas de uma nova perspectiva. Como dizia Epicteto, aceitar o inevitável é o primeiro passo para a verdadeira liberdade. Comecei a praticar a aceitação dos eventos fora do meu controle. Lembro-me de um dia em particular em que estava preso em um trânsito interminável e sentia a frustração crescer dentro de mim. Mas em vez de me deixar levar pela raiva, respirei fundo e pensei: isso está fora do meu controle. A única coisa que posso controlar é como reajo. Decidi usar esse tempo para ouvir um audiolivro sobre filosofia estoica, transformando um momento de irritação em uma oportunidade de aprendizado. Diferenciar entre o que posso influenciar e o que não posso foi uma lição crucial. Antes eu tentava mudar coisas que simplesmente não podia. Essa luta constante contra o imutável só aumentava minha ansiedade e tristeza. Ao adotar uma mentalidade estoica, aprendi a focar minha energia no que realmente posso mudar. Por exemplo, não posso controlar o clima, mas posso decidir levar um guarda-chuva se ameaçar chover. Não posso mudar o passado, mas posso aprender com ele para melhorar meu futuro. Cultivar a serenidade diante do inevitável foi um desafio, mas também uma libertação. Ao enfrentar situações difíceis, como a perda de um ente querido, encontrei consolo na serenidade. Em vez de resistir à dor, aceito-a como parte da vida. Marco Aurélio, em suas meditações, nos lembra que a aceitação do que acontece é a primeira medida para superar qualquer dificuldade. Esta aceitação não significa resignação, mas uma compreensão profunda de que o sofrimento é uma parte inevitável da existência humana. Agradecer pelas oportunidades de aprendizado nas dificuldades é talvez uma das práticas mais transformadoras que adotei. Cada obstáculo, cada revés, é uma lição disfarçada. A própria depressão, embora devastadora, ensinou-me a ser mais compassivo, tanto comigo mesmo quanto com os outros. Nos momentos mais sombrios, encontrei a oportunidade de crescer e fortalecer meu caráter. Como dizia Sêneca, aos que melhor sabem aprender, mais as dificuldades ensinam. Lembro-me de uma época em que a tristeza me consumia. Passava dias inteiros na cama, sentindo-me impotente, mas um dia decidi mudar meu foco. Comecei a ver cada pequeno passo em direção à recuperação como uma vitória. Levantar-me da cama, sair para caminhar, meditar. Cada um desses atos se tornou um testemunho da minha resiliência. Ao agradecer por essas pequenas vitórias, minha perspectiva começou a mudar e, com ela, minha vida. A filosofia estoica não é uma solução mágica que elimina instantaneamente a tristeza ou a depressão. É uma filosofia de vida que nos fornece ferramentas para enfrentar as adversidades com dignidade e sabedoria. Ao aceitar o inevitável, praticar a aceitação, diferenciar entre o que podemos e não podemos mudar, cultivar a serenidade,
e agradecer pelas oportunidades de aprendizado, podemos encontrar a força para superar até mesmo os momentos mais sombrios. Incentivo você a aplicar essas lições em sua vida. Não importa quão difícil seja a sua situação atual, lembre-se de que você sempre tem o poder de escolher como reagir. Mude sua perspectiva e você mudará sua vida. Descubra como controlar suas emoções e desbloquear seu verdadeiro potencial com nosso opúsculo estoico. Acesse artestoica.com.br ou clique no link do comentário fixado para obter agora mesmo. 2. A força de vontade. A força de vontade tem sido uma ferramenta poderosa no meu caminho para superar a tristeza e a depressão. Em minha experiência, o estoicismo tem sido um guia inestimável, uma filosofia que me ensinou a olhar para dentro de mim mesmo e encontrar a força necessária para enfrentar as adversidades. Quando a tristeza me envolvia, eu costumava me sentir preso, como se um manto pesado me cobrisse, impedindo-me de ver a luz do dia. No entanto, foi através do estoicismo que descobri a importância da ação pessoal na superação da tristeza. Os estoicos acreditam que nossas ações são a única coisa que realmente podemos controlar. Foi então que decidi tomar as rédeas da minha vida, em vez de ser levado pela inércia da depressão. Comecei a tomar pequenas decisões diárias que, embora parecessem insignificantes, tinham um impacto profundo no meu bem-estar. Levantar-me cedo, sair para caminhar, meditar por alguns minutos. Cada ação era um passo em direção à recuperação. Cultivar a disciplina foi outro aspecto crucial no meu processo. Percebi que, para agir apesar das adversidades, precisava de um compromisso constante. A disciplina não se trata apenas de fazer o que é necessário quando nos sentimos motivados, mas de fazê-lo mesmo quando não estamos. Lembro-me de dias em que a tristeza era avassaladora e levantar da cama parecia uma tarefa titânica. No entanto, lembrei-me das palavras de Epicteto. A verdadeira força se revela na perseverança frente à adversidade. Com essa frase em mente, obrigava-me a sair da cama e continuar com minhas atividades. Pouco a pouco, essa disciplina se tornou um hábito, e os dias escuros começaram a ser menos frequentes. Desenvolver a vontade para manter-se firme em meus valores e objetivos foi outro pilar na minha recuperação. Os estoicos ensinam que devemos viver de acordo com nossos valores, independentemente das circunstâncias externas. Para mim, isso significava identificar o que realmente importava na minha vida: a honestidade, a empatia, o crescimento pessoal. Manter-me fiel a esses valores me proporcionou uma âncora em tempos de turbulência emocional. Por exemplo, em momentos em que o desespero me assediava, lembrava-me do meu compromisso com o crescimento pessoal e obrigava-me a continuar aprendendo, a ler livros que nutriam minha mente e meu espírito. O poder transformador do esforço constante é, talvez, uma das lições mais valiosas que o estoicismo me ensinou. Às vezes, sentimos-nos sobrecarregados pela magnitude de nossas emoções e pelos desafios que enfrentamos, mas aprendi que cada pequeno esforço conta. Cada dia em que me esforçava para ser um pouco melhor do que o anterior, contribuía para minha recuperação. Lembro-me de uma época em que comecei a correr. No início não conseguia correr mais do que alguns minutos sem me sentir exausto, mas com o tempo e o esforço constante, minha resistência melhorou. Esse progresso físico também refletia um progresso emocional. O esforço diário, embora pequeno, ensinou-me que tinha o poder de mudar minha realidade, um passo de cada vez. Enfrentar os desafios com determinação e coragem foi a culminação de tudo o que aprendi. Os estoicos valorizam a coragem, não apenas em situações de perigo físico, mas também nos desafios internos. Aprendi a ver a tristeza e a depressão não como inimigos invencíveis, mas como provas que podia superar. A determinação tornou-se minha aliada. Houve momentos em que o desespero me assaltava com força, mas lembrava-me das palavras de Marco Aurélio. O verdadeiro valor se demonstra na firmeza de nossas decisões. Com essa citação em mente, enfrentava meus pensamentos negativos e os desafiava, transformando-os em pensamentos de força e esperança. Assim, cada lição estoica me ajudou a construir uma vida mais plena e resiliente. Você também pode fazer isso. Encontre sua força de vontade, cultive a disciplina, mantenha-se firme em seus valores, aproveite o poder do esforço constante e enfrente seus desafios com coragem. O estoicismo não é apenas uma filosofia antiga. É um guia prático para viver uma vida de fortaleza e serenidade,
mesmo nos momentos mais sombrios. 3. Viva de acordo com o presente. Cada manhã, ao despertar, enfrento a realidade tal como ela é, sem resistência. Aprendi que lutar contra as circunstâncias só gera mais sofrimento. Ao abraçar a realidade, aceito minhas emoções, inclusive a tristeza e a depressão, como parte da vida. Como dizia Epicteto, o verdadeiro bem-estar não se encontra na ausência de problemas, mas na capacidade de enfrentá-los com serenidade. Compreender isso foi um pilar fundamental para minha recuperação. No início, a tristeza me envolvia como uma nuvem escura que parecia inamovível. No entanto, comecei a aplicar os ensinamentos estoicos, começando por viver de acordo com o presente. Um dia, enquanto caminhava pelo parque, percebi a beleza dos pequenos detalhes. As folhas das árvores sussurrando ao vento, os raios do sol filtrando-se através da folhagem, o canto dos pássaros. Foi nesse momento que entendi a importância de apreciar a simplicidade da vida no momento presente. Não foi uma mudança instantânea, mas todos os dias eu me esforçava para encontrar algo pelo que agradecer. Às vezes, era o aroma do café pela manhã. Outras vezes, o sorriso de um estranho ou o calor da minha cama ao me deitar. Praticar a gratidão me ajudou a redirecionar meu foco do que me faltava para o que eu já tinha. Senti que, pouco a pouco, a tristeza se tornava mais suportável e a escuridão começava a se dissipar. Encontrar a paz interior na natureza tornou-se meu refúgio. Lembro-me de uma tarde em particular quando decidi fazer uma caminhada na montanha. Caminhei por horas, sentindo o chão sob meus pés, o ar fresco no rosto e a majestosa tranquilidade das árvores. Sentei-me junto a um riacho, observando o fluxo constante da água. Foi então que compreendi a essência da filosofia estoica. A natureza não se apressa, não resiste, simplesmente flui. E assim deveria ser minha vida. Libertar-me da preocupação com o passado e o futuro foi um dos maiores desafios. Eu costumava ficar preso em lembranças dolorosas ou na ansiedade pelo que estava por vir. Mas a prática do estoicismo me ensinou a focar no aqui e agora. Sempre que minha mente divagava para o passado ou o futuro, eu me lembrava da frase de Marco Aurélio. A arte da vida é mais parecida com a luta do que com a dança. Na luta, deve-se estar presente em cada momento, alerta e consciente. Comecei a implementar pequenas rotinas diárias que me mantinham ancorado no presente. A meditação se tornou uma ferramenta poderosa. Todas as manhãs dedicava alguns minutos a respirar profundamente, a sentir cada inalação e exalação. Esses momentos de silêncio e conexão comigo mesmo me permitiram ver meus pensamentos como nuvens passageiras no céu da minha mente, sem me apegar a eles. O estoicismo também me ensinou a abraçar a impermanência da vida. Ao aceitar que tudo é transitório, desde nossas emoções até as circunstâncias externas, pude liberar grande parte da angústia que me acompanhava. A tristeza e a depressão perderam seu poder quando deixei de resistir a elas, e comecei a vê-las como parte da minha jornada, não como sua totalidade. Apreciar a beleza no cotidiano me deu uma nova perspectiva. Descobri que, mesmo nos dias mais sombrios, havia lampejos de luz. Uma tarde chuvosa, em vez de lamentar o clima, encontrei-me desfrutando do som da chuva batendo nas janelas, do cheiro da terra molhada, do conforto de um livro e de uma manta. Esses pequenos prazeres se tornaram minha âncora, lembrando-me de que a vida está cheia de momentos para descobrir e valorizar. Ao me conectar com a natureza e viver o presente, encontrei um sentido de paz que nunca antes havia experimentado. As lições me ensinaram que a felicidade não se encontra no externo, mas na nossa atitude em relação à vida. Aprendi a cultivar uma mente serena, a ser resiliente diante das adversidades e a encontrar beleza na simplicidade. Se algum dia você se encontrar preso na tristeza ou na depressão, convido-o a experimentar esses princípios estoicos. Viva de acordo com o presente, abrace a realidade tal como é, aprecie a beleza do simples, conecte-se com a natureza, pratique a gratidão e liberte-se da preocupação com o passado e o futuro. Lembre-se de que, como disse Sêneca, a vida não é curta, mas nós a fazemos curta ao desperdiçá-la. Viva plenamente cada momento e descobrirá uma força e paz interior que o surpreenderão. 4. O caminho para a felicidade. Sempre pensei que a felicidade era um objetivo esquivo, algo que se escondia atrás de conquistas materiais ou reconhecimento externo. No entanto, minha perspectiva mudou radicalmente quando comecei a explorar os ensinamentos do estoicismo.
Este antigo sistema filosófico, com suas raízes na Grécia e Roma clássicas, ofereceu-me um guia prático e poderoso para enfrentar a tristeza e a depressão. Gostaria de compartilhar com você como essas lições me ajudaram a superar meus momentos mais sombrios e encontrar um caminho para a verdadeira felicidade. Um dos princípios fundamentais do estoicismo é o cultivo de virtudes como a sabedoria, a coragem e a justiça. Essas virtudes não são apenas conceitos abstratos, são qualidades que podemos desenvolver em nossa vida diária. Por exemplo, a sabedoria me ensinou a discernir o que está sob meu controle e o que não está. Quando me sentia sobrecarregado pela ansiedade, lembrar da frase de Epicteto: "O sábio não se preocupa com o que não pode mudar, mas transforma o que pode", ajudou-me a reformular meus pensamentos. Percebi que não podia controlar os eventos externos, mas sim minha reação a eles. A coragem, por outro lado, permitiu-me enfrentar meus medos e aceitar minhas vulnerabilidades. Havia dias em que levantar da cama era uma tarefa monumental. Nesses momentos, lembrava-me de Marco Aurélio, que dizia: "O impedimento à ação avança a ação. O que se interpõe no caminho torna-se o caminho." Em vez de sucumbir à paralisia, forçava-me a dar pequenos passos, cada um mais corajoso que o anterior, até que a inércia da tristeza começava a ceder. A justiça no contexto estoico implica agir de maneira justa e equitativa tanto para consigo mesmo quanto para com os outros. Encontrei um profundo sentido de propósito ao comprometer-me a tratar-me com a mesma compaixão e respeito que ofereço aos meus amigos. Além disso, participar em atividades comunitárias e ajudar quem me rodeia proporcionou-me uma fonte renovada de energia e satisfação. O serviço aos outros conectou-me com algo maior que meus próprios problemas. Ao invés de buscar felicidade em conquistas superficiais, foquei-me em agir com integridade e retidão em cada aspecto da minha vida. Este compromisso com a excelência moral proporcionou-me uma sensação de coerência interna e paz. Lembro-me de um dia particularmente difícil no trabalho, quando tudo parecia dar errado. Em vez de afundar na frustração, lembrei-me do ensinamento de Sêneca: "A dificuldade fortalece a mente, assim como o trabalho vigoroso fortalece o corpo." Mantendo-me fiel aos meus valores e dando o meu melhor, pude transformar uma experiência negativa em uma oportunidade de crescimento. Superar a tristeza através do compromisso com valores sólidos tem sido uma estratégia-chave na minha recuperação. Quando me sentia perdido, voltava aos meus valores fundamentais como um farol no meio da tempestade. Esses valores, arraigados na sabedoria estoica, proporcionavam-me uma base firme sobre a qual construir minha resiliência emocional. Por exemplo, em momentos de desespero, refletia sobre o valor da gratidão. Embora minha situação não mudasse imediatamente, minha perspectiva mudava. Começava a notar as pequenas bênçãos ao meu redor, o que aliviava minha carga emocional. Reconhecer que a verdadeira felicidade provém da virtude e não das circunstâncias externas foi uma revelação transformadora. Durante muito tempo busquei a felicidade em conquistas externas. Um emprego melhor, mais dinheiro, a aprovação dos outros. Mas assim como uma miragem no deserto, essas conquistas sempre se desvaneciam, deixando-me com uma sensação de vazio. O estoicismo ensinou-me que a verdadeira felicidade é um estado interno, uma paz que surge de viver de acordo com nossas virtudes. Ao internalizar essa verdade, encontrei uma fonte de alegria e satisfação que não dependia das flutuações do mundo externo. Essas lições me guiaram através da escuridão, mostrando-me um caminho para a felicidade baseado no cultivo de virtudes, na busca pela excelência moral, no serviço aos outros e no compromisso com valores sólidos. A sabedoria dos antigos estoicos ofereceu-me ferramentas práticas para enfrentar a tristeza e a depressão e ensinou-me que a verdadeira felicidade reside na virtude, não nas circunstâncias externas. Convido você a explorar esses ensinamentos e descobrir, como eu descobri, o poder transformador do estoicismo. 5. O autocontrole. A vida me lançou no abismo da tristeza e da depressão, um lugar escuro e solitário do qual parecia impossível escapar. Mas encontrei uma luz nos antigos escritos dos sábios estoicos, que através de seus ensinamentos me guiaram rumo à serenidade e à paz interior. Gostaria de compartilhar com você como essas lições me ajudaram a superar esses momentos sombrios, com a esperança de que você também possa encontrar alívio e força nelas. O autocontrole é uma das virtudes mais destacadas do estoicismo, e aprender a dominá-lo foi crucial no meu caminho para a recuperação.
Epicteto dizia: ninguém é livre se não é dono de si mesmo. Este princípio se tornou meu mantra diário. No início, a ideia de controlar minhas emoções e pensamentos parecia uma tarefa hercúlea. Mas com o tempo e a prática, comecei a notar pequenas mudanças. Praticar a introspecção foi meu primeiro passo. Todas as manhãs, antes de enfrentar o mundo, eu me sentava em silêncio e refletia sobre meus sentimentos. Perguntas simples, mas profundas, como: por que me sinto assim? Ou o que desencadeou essa emoção? Me ajudaram a compreender a origem da minha tristeza. Um exemplo prático. Um dia, ao refletir, percebi que minha tristeza se originava da comparação constante com os outros. Ao entender isso, pude trabalhar para mudar esse hábito destrutivo. O passo seguinte foi desenvolver o autocontrole para lidar com minhas reações emocionais. Lembro-me de um incidente em que alguém fez um comentário insensível sobre meu estado mental. Antes de conhecer o estoicismo, eu teria reagido com raiva ou tristeza. Mas dessa vez respirei fundo, lembrando os ensinamentos de Marco Aurélio. A alma se tinge da cor de seus pensamentos. Escolhi manter minha alma serena, respondendo com calma e compreensão, em vez de me deixar levar pela emoção. Tomar distância emocional é outra ferramenta poderosa que aprendi. Em vez de me deixar levar por cada emoção que surgia, comecei a observá-las de uma perspectiva externa. Imagine que você é um espectador assistindo a um filme. Pode ver e entender as emoções dos personagens sem se deixar levar por elas. Aplicar essa técnica me permitiu avaliar as situações objetivamente. Por exemplo, quando enfrentava um problema no trabalho, em vez de me sentir sobrecarregado, dizia a mim mesmo: isso é apenas um desafio, não uma sentença. Esse distanciamento emocional me permitiu tomar decisões mais racionais e eficazes. Os estoicos também enfatizam a importância de aprender com os erros e crescer através da autoavaliação. Todas as noites dedicava alguns minutos a revisar meu dia, analisando minhas ações e reações. Se cometia um erro, em vez de me punir, via-o como uma oportunidade para aprender e melhorar. Uma vez esqueci um compromisso importante com um amigo. Em vez de me afundar na culpa, refleti sobre as razões por trás do meu esquecimento e trabalhei para melhorar minha organização e comunicação. Finalmente, cultivar a serenidade interior através do domínio de si mesmo tornou-se meu objetivo principal. Sêneca nos lembra que a maior riqueza é contentar-se com pouco. Comecei a simplificar minha vida, focando no que realmente importa. Praticava a gratidão diariamente, apreciando as pequenas coisas que antes passavam despercebidas. Essa mudança de foco me permitiu encontrar paz em meio ao caos. Superar a tristeza e a depressão não é um caminho fácil nem rápido, mas os ensinamentos estoicos me proporcionaram as ferramentas necessárias para lidar com minhas emoções e pensamentos de maneira mais eficaz. Se você se encontra em um lugar escuro, encorajo-o a explorar o estoicismo e suas lições. Lembre-se de que, assim como eu, você tem a capacidade de encontrar serenidade e paz interior. Como dizia Epicteto, o verdadeiro poder reside na capacidade de escolher nossa reação diante de qualquer circunstância. 6. A impermanência das coisas. A impermanência de todas as coisas. Você já parou para pensar nisso? Essa verdade simples, mas poderosa, mudou completamente minha abordagem em relação à tristeza. Ao reconhecer a transitoriedade das emoções e das situações, comecei a ver a tristeza não como um estado permanente, mas como uma emoção passageira. Imagine-a como uma tempestade que, embora feroz, eventualmente se dissipa para dar lugar a céus mais claros. Essa perspectiva me permitiu enfrentar esses momentos sombrios com uma nova luz. Um dia, sentado no meu quarto, encontrei-me refletindo sobre uma citação de Marco Aurélio. Tudo o que ouvimos é uma opinião, não um fato. Tudo o que vemos é uma perspectiva, não a verdade. Compreendi que meus sentimentos de tristeza eram em grande parte uma interpretação da minha realidade, e não a realidade em si. Reconhecer isso me deu o poder de mudar minha narrativa pessoal. Aceitar o fluxo constante da vida sem se apegar ao efêmero foi outro pilar fundamental. As emoções são como a água, sempre em movimento, nunca estáticas. Em vez de resistir à mudança e me agarrar ao que já não era, comecei a fluir com a vida. Lembro-me claramente de uma tarde em que, caminhando pelo parque, observei como as folhas caíam das árvores levadas pelo vento. Naquele momento decidi que eu também poderia soltar, deixar ir o que me pesava,
e permitir que a vida seguisse seu curso natural. Encontrar paz na compreensão de que tudo muda e passa foi um processo gradual. Não aconteceu da noite para o dia, mas aos poucos a aceitação se instalou no meu coração. Percebi que as circunstâncias difíceis não eram eternas. Comecei a ver cada desafio como uma onda no vasto oceano da minha vida, consciente de que cada onda eventualmente se acalmaria. Desapegar-se das expectativas e desejos para evitar a tristeza foi talvez o aspecto mais desafiador, mas também o mais libertador. Muitas vezes a tristeza nasce de nossas expectativas não cumpridas. Em uma ocasião, fiquei profundamente decepcionado por não ter conseguido um emprego que desejava muito. No entanto, ao refletir sobre os ensinamentos estoicos, compreendi que meu apego àquele resultado específico era a raiz do meu sofrimento. Liberar-me daquela expectativa permitiu-me abrir-me a novas oportunidades e, o mais importante, ensinou-me a encontrar satisfação no presente. Abraçar a impermanência como parte essencial da existência foi o último passo no meu caminho para superar a tristeza e a depressão. Compreender e aceitar que a vida é um constante devir me permitiu viver com maior leveza. Lembro-me de um dia específico, enquanto observava um nascer do sol, percebi que cada dia traz consigo uma nova oportunidade, um novo começo. Essa compreensão me encheu de profunda gratidão e renovada esperança. O estoicismo me ensinou que a tristeza e a depressão não são estados permanentes, mas partes da jornada humana. Aprendi a enfrentar minhas emoções com uma nova perspectiva, aceitando a impermanência de todas as coisas. Se algum dia você se encontrar na escuridão, lembre-se de que as tempestades passam e que cada amanhecer traz consigo a promessa de um novo dia. Como disse Epicteto, a verdadeira sabedoria consiste em saber adaptar-se à natureza cambiante da vida. E com essa sabedoria, encontrei a força para não apenas superar, mas também prosperar. 7. Priorize o controle interno. Há alguns anos eu me encontrava em uma etapa da minha vida marcada pela tristeza e pela depressão. Sentia que o peso do mundo estava sobre meus ombros e que não havia escape. Foi nesse momento sombrio que descobri o estoicismo, uma filosofia que mudou radicalmente minha perspectiva e me ajudou a superar esses tempos difíceis. Uma das primeiras lições que me impactou profundamente foi a importância de priorizar o controle interno. Como Epicteto sabiamente disse, o verdadeiro poder reside na capacidade de manter a calma quando tudo ao seu redor está em caos. Esta ideia simples, mas poderosa, abriu meus olhos. Compreendi que, embora eu não pudesse controlar as circunstâncias externas, tinha poder absoluto sobre minhas reações e atitudes. Comecei a me concentrar naquilo que estava sob meu controle. Minhas ações e atitudes. Por exemplo, no trabalho, quando um projeto importante fracassava, em vez de me afundar no desespero, eu focava no que podia fazer para melhorar a situação. Podia aprender com meus erros, redobrar meus esforços e manter uma atitude positiva. Isso não só melhorava meu desempenho, mas também me dava uma sensação de empoderamento. Outra lição fundamental foi aceitar que não sempre podemos controlar as circunstâncias externas. A vida está cheia de eventos imprevistos e muitas vezes desfavoráveis. Antes, eu costumava me angustiar com qualquer contratempo, mas o estoicismo me ensinou a aceitar a realidade tal como é. Uma vez perdi uma oportunidade de emprego pela qual tinha esperado durante meses. Em vez de me afundar na tristeza, aceitei que algumas coisas estão fora do meu controle e me concentrei em buscar novas oportunidades. Esta mudança de mentalidade me liberou de muito sofrimento desnecessário. Ao deixar de lutar contra o inevitável, encontrei uma paz interior que nunca antes havia experimentado. A vida é como uma corrente. Às vezes, ir contra ela só nos traz exaustão e frustração. Aprender a fluir com os acontecimentos e aceitar o que não podemos mudar é crucial para liberar nossa mente do sofrimento. Lembro-me de um momento em que enfrentava uma doença crônica. Em vez de me lamentar constantemente pela minha situação, decidi aceitar minha condição e focar em como podia melhorar minha qualidade de vida. Esta aceitação me deu uma nova perspectiva e, paradoxalmente, me senti mais forte. Descobri que a verdadeira liberdade reside na nossa capacidade de escolher como respondemos aos eventos. Não podemos escolher o que nos acontece, mas sempre podemos escolher nossa resposta. Este entendimento me deu uma sensação de controle em situações que antes me teriam sobrecarregado. Quando um ente querido fez uma crítica dolorosa, em vez de reagir com raiva ou tristeza,
Escolhi responder com calma e refletir sobre a crítica de maneira construtiva. Esta escolha me permitiu manter minha paz e melhorar minhas relações. O domínio do meu próprio ser me ajudou a cultivar uma calma interior que se tornou um refúgio em tempos de tormenta. A meditação e a reflexão diária sobre meus pensamentos e ações tornaram-se práticas essenciais. Todas as manhãs, dedico tempo à introspecção, avaliando minhas ações e pensamentos e alinhando-os com meus valores estoicos. Este hábito me permitiu enfrentar desafios diários com uma mente clara e um coração tranquilo. O estoicismo, com seu ênfase no controle interno e na aceitação do incontrolável, transformou minha vida. Ensinou-me que, embora eu não possa evitar as tormentas da vida, posso aprender a navegar nelas com serenidade e fortaleza. E você, ao aplicar essas lições, também pode encontrar uma maneira de superar a tristeza e a depressão, encontrando poder e paz no domínio de seu próprio ser. Como disse Marco Aurélio, a força interior começa com a aceitação do presente. 8. Pratique a gratidão. Quando me sentia preso em um poço sem fundo, onde cada tentativa de sair só me fazia cair mais fundo, foi nesse momento que, quase por acaso, me deparei com os ensinamentos do estoicismo e a prática da gratidão se tornou meu salva-vidas. Uma das primeiras lições que aprendi foi reconhecer e apreciar as bênçãos presentes em nossas vidas. Eu costumava passar meus dias lamentando pelo que não tinha: o trabalho dos meus sonhos, um relacionamento perfeito, estabilidade financeira. Mas quando comecei a praticar a gratidão, percebi quantas coisas eu já tinha que eram valiosas. Um teto sobre minha cabeça, a capacidade de ver e ouvir, a amizade incondicional de alguns amigos. Como dizia Epicteto, a gratidão converte o que temos em suficiente e mais. Essa perspectiva me permitiu começar a ver a vida de outra maneira. Ao adotar essa nova mentalidade, comecei a cultivar uma atitude de gratidão pelas pequenas alegrias cotidianas. Antes, os dias se desvaneciam em uma monotonia cinza, mas quando comecei a prestar atenção, descobri que cada jornada estava cheia de pequenos milagres. O aroma do café recém-feito pela manhã, o canto dos pássaros ao amanhecer, um sorriso amável de um desconhecido na rua. Esses pequenos momentos, que costumavam passar despercebidos, começaram a iluminar meu dia e a preenchê-lo de cores. Focar no que eu tinha, em vez de lamentar pelo que me faltava, foi uma mudança crucial. Em vez de me queixar por não ter um carro novo, agradecia pela saúde que me permitia caminhar ou usar a bicicleta. Em vez de invejar as férias dos meus amigos, eu aproveitava os passeios pelo parque próximo. Esta simples prática de gratidão transformou minha perspectiva e me ensinou a valorizar o que eu já possuía. Descobrir a felicidade na simples existência e no presente foi outra revelação. No passado, eu costumava viver preso no futuro, esperando que algo grande e maravilhoso acontecesse para ser feliz. Mas o estoicismo me ensinou que a verdadeira felicidade reside no aqui e agora. Comecei a encontrar prazer no ato de viver, respirar, sentir o sol na pele, ouvir o riso de uma criança. Marco Aurélio escreveu: quando você se levantar pela manhã, pense no precioso privilégio de estar vivo, respirar, pensar, desfrutar, amar. Este lembrete se tornou meu mantra diário. Agradecer pelas lições aprendidas, mesmo nos momentos difíceis, foi talvez o maior desafio, mas também o mais gratificante. As provações e tribulações da vida, que antes eu via como castigos injustos, começaram a parecer oportunidades para crescer e aprender. Cada contratempo, cada dor, trazia consigo uma lição. Como dizia Sêneca, o homem que sofre antes do necessário sofre mais do que o necessário. Esta filosofia me ensinou a ver cada obstáculo como um mestre e cada fracasso como um passo a mais em direção à fortaleza interior. Assim, o estoicismo e a prática da gratidão não só me ajudaram a superar a tristeza e a depressão, mas também me transformaram em uma pessoa mais resiliente e consciente. Hoje, convido você a parar um momento e olhar ao seu redor. Encontre aquelas pequenas coisas pelas quais ser grato. Talvez seja o calor de um abraço, a serenidade de um pôr do sol, ou o simples fato de estar vivo. A gratidão tem o poder de mudar nossa percepção e com ela nossa vida inteira. Em minha jornada, aprendi que a tristeza e a depressão não são inimigos invencíveis. Com as ferramentas adequadas e a prática constante, é possível encontrar luz, mesmo nos momentos mais sombrios. Porque no final, como bem disse Marco Aurélio,
Cada dia é uma nova oportunidade para encontrar a paz em seu interior. E é em nossos pensamentos que começa a verdadeira mudança. 9. O poder da indiferença. A primeira vez que ouvi sobre o estoicismo, estava preso em uma teia de tristeza e depressão. Sentia como se carregasse um fardo inamovível sobre meus ombros, incapaz de ver a luz no fim do túnel. Foi nesse momento que um amigo me falou sobre o poder da indiferença estoica. Inicialmente, a palavra indiferença soava fria, quase insensível, mas logo descobri que, longe de ser insensível, tratava-se de uma poderosa ferramenta para encontrar a paz interior. O primeiro passo que dei foi me libertar do apego excessivo a pessoas, objetos ou resultados. Lembro-me claramente de um relacionamento passado que me deixou devastado. Eu havia investido tanto de mim naquela pessoa que, quando a relação terminou, me senti vazio e perdido. Ao aplicar o estoicismo, comecei a compreender que minha felicidade não devia depender de uma pessoa externa. Aprendi a apreciar as pessoas por quem elas são, sem me apegar à necessidade de que permanecessem em minha vida para sempre. Uma vez que aceitei isso, me senti liberado. Podia amar sem medo, pois entendi que a verdadeira fonte da minha felicidade reside em mim mesmo. Praticar a indiferença emocional perante as opiniões e ações dos outros foi outro grande desafio. No trabalho, eu costumava me preocupar constantemente com o que meus colegas e superiores pensavam de mim. Cada crítica me afetava profundamente, levando-me à ansiedade e à insegurança. Mas ao adotar uma perspectiva estoica, comecei a ver que as opiniões dos outros são apenas isso: opiniões. Elas não definem meu valor nem minha capacidade. Como disse Epicteto, o valor de sua vida não é determinado pelas vozes alheias, mas pela serenidade de seu próprio julgamento. Essa citação se tornou meu mantra. Sempre que me sentia sobrecarregado pelo julgamento alheio, repetia-a e me lembrava de que o único que posso controlar é minha reação a essas opiniões. Encontrar liberdade na renúncia ao desejo e à aversão foi talvez o mais transformador para mim. Anteriormente, minha vida era dirigida por desejos constantes e aversões intensas. Desejava sucesso, reconhecimento e amor, enquanto evitava o fracasso e a solidão a todo custo. Esse ciclo interminável de desejos e aversões me mantinha em um estado constante de agitação. Através do estoicismo, aprendi a aceitar o que vem, sem me apegar ao que quero ou evitar o que não quero. Isso não significa que deixei de aspirar a coisas melhores, mas que aceito os resultados, quaisquer que sejam. Esse desapego me deu uma serenidade que nunca antes havia experimentado. Aceitar a realidade tal como é, sem se apegar a expectativas irreais, foi outro pilar fundamental. Eu costumava viver em um mundo de fantasias, esperando que as coisas fossem perfeitas e que as situações se desenvolvessem segundo meus planos. Essa mentalidade só levava à decepção. Ao abraçar o estoicismo, aprendi a aceitar a vida com todas as suas imperfeições. Amor fati, ou amor ao destino, uma frase atribuída a Marco Aurélio, me ensinou a amar cada aspecto da minha vida, inclusive os desafios e as dificuldades. Isso me ajudou a enfrentar a tristeza com coragem e a encontrar alegria no simples ato de viver. Cultivar a serenidade interior através do desapego e da aceitação se tornou meu objetivo diário. Todas as manhãs, eu meditava sobre a natureza efêmera de todas as coisas. Lembrava-me de que tudo, desde as pessoas até as posses, é temporário. Essa meditação me permitiu enfrentar cada dia com uma mente clara e um coração sereno. Ajudou-me a compreender que a verdadeira paz não vem das circunstâncias externas, mas de uma aceitação profunda e sincera da vida tal como é. Hoje posso dizer com certeza que o estoicismo me deu as ferramentas para superar a tristeza e a depressão. Encontrei na indiferença estoica uma forma de viver em harmonia com o mundo, sem ser arrastado pelos vaivéns emocionais. Como disse Sêneca, a felicidade é desfrutar do que você tem, sem desejar excessivamente o que não tem. Que essas palavras o guiem em seu próprio caminho rumo à serenidade e à liberdade emocional. 10. O aqui e o agora. Lembro-me daquele dia como se fosse ontem. Estava sentado no meu quarto com as cortinas fechadas e a luz tênue que mal iluminava o espaço. Sentia um peso no peito que dificultava minha respiração e uma tristeza que parecia não ter fim. Foi nesse momento de desesperação que decidi buscar algo, qualquer coisa que pudesse aliviar meu sofrimento. Foi assim que me deparei com o estoicismo,
uma filosofia antiga que prometia uma paz interior duradoura. A primeira coisa que aprendi foi a importância do aqui e agora. Viva em harmonia com a natureza e aceite o que a vida lhe oferece. Li nas palavras de Epicteto. No começo, não entendi completamente o que isso significava, mas com o tempo a ideia começou a tomar forma. Percebi que grande parte da minha tristeza vinha de me preocupar com coisas que já haviam passado ou temer o que ainda não havia acontecido. Eu estava preso em uma espiral de arrependimentos e ansiedades que me impediam de desfrutar do presente. Comecei a praticar o foco no momento presente. Imagine estar sentado em um parque, sentindo o sol na pele, ouvindo o canto dos pássaros e observando as folhas das árvores balançando suavemente com o vento. No início, minha mente vagava constantemente, lembrando erros passados ou antecipando problemas futuros. Mas aos poucos aprendi a trazer minha atenção de volta ao agora, a desfrutar dessas pequenas sensações sem julgá-las ou rotulá-las. Encontrei paz na atenção plena e na consciência do momento presente. Em vez de permitir que meus pensamentos me arrastassem para um lugar escuro, concentrava-me na respiração, em cada inalação e exalação, sentindo o ar entrar e sair dos meus pulmões. Esta prática simples, mas poderosa, tornou-se um refúgio, uma âncora que me mantinha firme quando a tempestade emocional ameaçava me dominar. Desenvolver a capacidade de estar completamente presente em nossas experiências não foi fácil. Exigiu prática e paciência. Comecei a aplicar esse enfoque em atividades cotidianas. Ao comer, saboreando cada pedaço, ao caminhar, sentindo o chão sob meus pés, ao conversar, ouvindo atentamente a outra pessoa, sem deixar minha mente divagar. Esse esforço consciente de estar presente me permitiu experimentar cada momento com maior intensidade e gratidão. Aprender a desfrutar do aqui e agora sem distrações ou preocupações foi um desafio constante. Vivemos em um mundo cheio de estímulos que competem pela nossa atenção. No entanto, descobri que ao me concentrar no momento presente, essas distrações perdiam seu poder sobre mim. Por exemplo, em vez de me deixar levar pelo fluxo interminável de notícias e redes sociais, escolhi dedicar tempo a ler um bom livro, passear na natureza ou desfrutar de uma xícara de chá em silêncio. Cultivar a serenidade interior através da conexão com o momento presente tornou-se uma prática diária. Meditava todas as manhãs, dedicando alguns minutos a simplesmente ser, sem fazer mais nada. Essa rotina me ajudava a começar o dia com uma sensação de calma e clareza. Além disso, eu me lembrava constantemente da citação de Marco Aurélio: "Não perca mais tempo discutindo sobre o que deveria ser um bom homem. Seja um." Ao abraçar a plenitude do momento presente, encontrei uma nova forma de viver, que me permite experimentar a vida em sua totalidade, com todas as suas altas e baixas, e encontrar paz em meio à tempestade. Assim, se algum dia você se sentir sobrecarregado pelo peso do passado ou pela incerteza do futuro, lembre-se de que o aqui e o agora é tudo o que realmente temos. Encontre beleza no cotidiano, saboreie cada momento e permita que a paz do presente o envolva. Nas palavras de Sêneca, a verdadeira felicidade está em desfrutar do presente, sem dependência ansiosa do futuro. Viva o momento e você descobrirá que a tristeza e a depressão perdem seu domínio sobre você. 11. Pense positivo. Eu me encontrava em um dos momentos mais sombrios da minha vida, afundado em uma tristeza esmagadora e uma depressão que parecia não ter fim. Nesse período de desesperação, descobri o estoicismo, uma filosofia que não só me ofereceu consolo, mas também me deu as ferramentas para superar esses sentimentos negativos e encontrar um caminho para a paz interior e a felicidade. Permita-me contar como essas lições me ajudaram e como podem ajudar você também. A primeira coisa que aprendi foi a pensar positivamente. Pode soar clichê, mas cultivar uma mentalidade otimista e proativa foi fundamental para mudar minha perspectiva. Em vez de focar no que estava errado na minha vida, comecei a buscar as oportunidades de crescimento e aprendizado em cada situação. Lembro-me de uma manhã particularmente difícil. Sentia-me sobrecarregado pelos problemas de trabalho e pessoais. Em vez de me deixar levar pelo pânico, decidi tomar um momento para respirar profundamente e refletir. Perguntei a mim mesmo: o que posso aprender com esta experiência? Como posso crescer a partir disso? De repente, o que parecia uma montanha intransponível se transformou em uma série de passos manejáveis.
Essa atitude não só me ajudou a enfrentar aquele dia, mas também me ensinou que cada desafio é uma oportunidade para melhorar e me fortalecer. Praticar a gratidão foi outro pilar essencial no meu caminho para a recuperação. Comecei um diário de gratidão, onde todas as noites anotava 3 coisas pelas quais estava agradecido. No início, parecia uma tarefa trivial, mas logo percebi seu poder transformador. Em vez de focar no que faltava na minha vida, comecei a apreciar as bênçãos presentes. Um dia, depois de uma jornada particularmente estressante, percebi que havia escrito: "Estou agradecido pelo pôr do sol que vi hoje, pelo café que meu colega de trabalho preparou e pela ligação inesperada de um amigo." Esses pequenos momentos de gratidão se tornaram âncoras que me mantinham firme, mesmo no meio da tempestade. Outra técnica poderosa que adotei foi desafiar e substituir pensamentos negativos com afirmações positivas. Sempre que um pensamento negativo surgia em minha mente, eu o enfrentava e substituía por um positivo. Por exemplo, quando pensava, "Não sou bom o suficiente para este trabalho", imediatamente o substituía por "Estou aprendendo e melhorando a cada dia." Essa mudança no diálogo interno não foi fácil no início, mas com o tempo meus pensamentos automáticos começaram a se tornar mais positivos e encorajadores. Além disso, encontrei grande força e resiliência em minha nova atitude mental positiva. O estoicismo me ensinou que não podemos controlar tudo o que acontece ao nosso redor, mas podemos controlar como reagimos a essas situações. Como disse o filósofo estoico Epicteto, a verdadeira liberdade está na mente que se mantém serena no meio da tempestade. Essa ideia se tornou meu mantra. Percebi que, embora não pudesse mudar o fato de ter perdido um ente querido ou enfrentado uma doença, podia mudar minha forma de ver e, acima de tudo, minha forma de viver essas situações. Um exemplo prático disso foi quando, após um doloroso rompimento amoroso, em vez de me afundar na desesperação, decidi ver a situação como uma oportunidade para me conhecer melhor e crescer como pessoa. Comecei a dedicar tempo a atividades que sempre me apaixonaram, mas que eu havia deixado de lado, como a leitura e a pintura. Cada pincelada na tela era uma forma de expressar e liberar minhas emoções. Essa atividade não só me ajudou a curar, mas também me permitiu redescobrir partes de mim mesmo que eu havia esquecido. O caminho não foi fácil, e houve dias em que a tristeza parecia insuperável. A você que está ouvindo isso, digo: nunca subestime o poder de uma mentalidade positiva. Cultivar o otimismo, a gratidão e a resiliência pode transformar sua vida de formas que você nunca imaginou. O estoicismo me mostrou que, embora não possamos controlar todos os aspectos de nossa vida, sempre podemos escolher nossa atitude diante deles. E essa é a chave para superar a tristeza e a depressão. 12. O autoconhecimento. Há algum tempo me encontrava preso em uma espiral de tristeza e depressão. Sentia que a vida pesava como uma carga imensa e que cada dia era uma luta interminável. Foi então que me deparei com os ensinamentos do estoicismo, um antigo sistema de pensamento que transformou minha vida por completo. O primeiro passo em minha jornada para a recuperação foi o autoconhecimento. Percebi que para poder superar qualquer adversidade, precisava primeiro me entender. Sentei-me em silêncio e refleti sobre meus pensamentos, emoções e comportamentos. Descobri que muitas de minhas tristezas e ansiedades se originavam em pensamentos negativos e autodestrutivos. Ao identificar essas fontes, comecei a trabalhar nelas. Disse a mim mesmo: conhece-te a ti mesmo e poderás mudar o mundo. E o mundo que primeiro precisava mudar era o meu mundo interior. Comecei a cultivar uma mentalidade otimista e proativa diante dos desafios. Em vez de ver os obstáculos como muros intransponíveis, comecei a vê-los como oportunidades para crescer e aprender. Por exemplo, quando perdi meu emprego, em vez de me afundar na desesperação, decidi encarar isso como uma oportunidade para explorar novas áreas e aprender novas habilidades. Inscrevi-me em cursos online, li livros sobre temas que sempre me interessaram e, pouco a pouco, comecei a ver os frutos do meu esforço. Lembro-me das palavras de Epicteto: a verdadeira fortaleza se revela em nossa capacidade de ver oportunidades em meio à adversidade. Em cada situação, foquei-me nas oportunidades de crescimento e aprendizado. Enfrentei meus medos e fracassos com a mentalidade de que cada experiência, boa ou má, era uma lição valiosa. Uma vez, ao enfrentar uma ruptura sentimental, em vez de deixar-me consumir pela dor,
Refleti sobre o que aquela relação havia me ensinado sobre mim mesmo e sobre como poderia melhorar meus futuros relacionamentos. Tornei-me um eterno aprendiz da vida. A prática da gratidão e o apreço pelas bênçãos presentes em minha vida foram outro pilar fundamental. Todas as manhãs, antes de começar o meu dia, dedicava alguns minutos para agradecer pelas pequenas coisas. O calor do sol no meu rosto, uma xícara de café quente, o sorriso de um estranho. Esta prática diária de gratidão ajudou-me a mudar meu foco do que me faltava para o que eu já tinha. Como dizia Marco Aurélio, quando você se levantar pela manhã, pense no precioso privilégio de estar vivo. Respirar, pensar, desfrutar, amar. Desafiei e substituí pensamentos negativos com afirmações positivas. Cada vez que um pensamento negativo cruzava minha mente, eu o questionava e o substituía por um positivo. Se me pegava pensando, nunca conseguirei fazer isso, corrigia-me dizendo, estou no caminho certo e cada passo me aproxima do meu objetivo. No início, isso exigia um esforço consciente, mas com o tempo tornou-se um hábito. Notei como minha mentalidade se tornava mais forte e resiliente a cada dia que passava. Encontrei força e resiliência em minha atitude mental positiva. Enfrentei adversidades que antes me derrubariam com uma nova perspectiva. Lembro-me de uma ocasião em que enfrentei uma crítica severa no trabalho. Em vez de tomar isso como um ataque pessoal, encarei como uma oportunidade para melhorar. Foquei-me nos aspectos construtivos da crítica e trabalhei neles. Isso não só melhorou meu desempenho, como também fortaleceu meu caráter. A verdadeira fortaleza não reside em evitar os problemas, mas em enfrentá-los com uma atitude resiliente e positiva. Tornei-me o arquiteto do meu próprio destino, aprendendo a construir uma vida cheia de propósito e significado, apesar dos inevitáveis altos e baixos. Se algum dia você se sentir sobrecarregado pela tristeza ou pela depressão, encorajo-o a voltar-se para o estoicismo. Através do autoconhecimento, de uma mentalidade otimista e proativa, do foco no crescimento, da gratidão e do desafio dos pensamentos negativos, você pode transformar sua vida. Como dizia Sêneca, a felicidade é, na verdade, uma opção de vida. Eu escolhi ser feliz, e você também pode fazer essa escolha. 13. O poder da mente e do espírito. Lembro-me de um momento particularmente sombrio em minha vida, quando a tristeza parecia me envolver como uma névoa impenetrável. Foi então que descobri o poder da mente e do espírito. Epicteto dizia, a verdadeira liberdade reside na mente que não se deixa escravizar pelas emoções. Essa citação ressoou profundamente em mim. Compreendi que meu sofrimento não provinha dos eventos externos, mas de como os interpretava e deixava me afetar. Reconhecer a interconexão entre nossa saúde física, emocional e espiritual foi o primeiro passo crucial. Percebi que meu corpo não era simplesmente um veículo para minha mente, mas que ambos estavam intrinsecamente ligados. Quando me sentia emocionalmente esgotado, meu corpo também se debilitava. Comecei a prestar atenção em como me sentia fisicamente quando estava triste e vice-versa. Foi revelador notar que, ao melhorar minha saúde física, também melhorava meu bem-estar emocional e espiritual. Comecei a cultivar hábitos saudáveis que promovessem o bem-estar integral. Desenvolvi uma rotina de exercícios regular, começando com algo tão simples como caminhar ao ar livre todas as manhãs. Essa prática não só revitalizava meu corpo, mas também clareava minha mente e me conectava com a natureza. Além disso, passei a cuidar mais da minha alimentação, optando por comidas que nutrissem tanto meu corpo quanto meu espírito. A comida deixou de ser apenas uma necessidade e se tornou um ato consciente de autocuidado. A prática da atenção plena e da meditação foi um divisor de águas. Comecei dedicando alguns minutos todos os dias para simplesmente estar presente. No início era difícil manter a mente no presente, mas com o tempo percebi que essa prática me ajudava a acalmar minha mente e meu corpo. A meditação me permitiu observar meus pensamentos sem julgá-los, reconhecendo que eram passageiros e não definiam quem eu sou. Desenvolver uma atitude de amor e compaixão por mim mesmo e pelos outros foi outra lição fundamental. Muitas vezes somos nossos piores críticos, nos punindo por nossos erros e falhas. Através do estoicismo, aprendi a ser mais gentil comigo mesmo. Disse a mim mesmo, está tudo bem cometer erros, está tudo bem não ser perfeito. Estendi essa compaixão aos outros, compreendendo que todos estamos lutando nossas próprias batalhas internas. Essa mudança de perspectiva não só aliviou minha carga emocional,
mas também melhorou minhas relações interpessoais. Encontrar equilíbrio e harmonia na integração de corpo, mente e espírito foi a culminação dessas práticas. Entendi que não podia negligenciar nenhum aspecto de mim sem afetar os outros. Praticar yoga, por exemplo, me ajudou a unir o movimento físico com a meditação e a respiração, criando uma sinergia entre meu corpo e minha mente. Sentia que, pela primeira vez, todas as partes de mim estavam trabalhando juntas, em vez de estarem em conflito. Essas lições me mostraram que a tristeza e a depressão não são monstros invencíveis. Ao cuidar da minha mente, corpo e espírito, encontrei formas de superá-las e viver uma vida mais plena e equilibrada. Nas palavras de Marco Aurélio, o universo é mudança. Nossa vida é o que nossos pensamentos fazem dela. Agora sei que tenho o poder de moldar minha realidade e encontrar a paz, não importa quão turbulentos sejam os tempos. 14. O poder da constância. A constância é uma virtude fundamental no estoicismo. Aprendi que manter-me firme no compromisso de viver uma vida estoica é essencial para superar os momentos mais sombrios. Não é o homem que tem pouco, mas o homem que deseja mais que é pobre, dizia Sêneca. Esse pensamento ressoou profundamente em mim, lembrando-me de que não devia buscar fora o que já tinha dentro. Decidi que, não importando quão difícil o dia parecesse, eu me dedicaria todas as manhãs a uma breve meditação estoica. Imagine que você se levanta cedo e, antes que o mundo comece a se mover, toma alguns minutos para refletir sobre seus pensamentos e emoções. Você se concentra no que pode controlar e deixa ir aquilo que está fora do seu alcance. Essa prática me ajudou a estabelecer um compromisso diário comigo mesmo, criando um espaço de paz e reflexão que me preparava para enfrentar qualquer desafio. A vida nos apresenta obstáculos constantemente, e é fácil deixar-se levar pela desesperação. Mas o estoicismo me ensinou a ver esses obstáculos como oportunidades para crescer. Lembro-me de um dia em particular, quando tudo parecia dar errado. Perdi um projeto importante no trabalho. Tive uma discussão com um amigo próximo e, para completar, fiquei doente. Senti que o mundo desmoronava ao meu redor. No entanto, me apeguei à ideia estoica de perseverança. Pensei nas palavras de Marco Aurélio. O verdadeiro poder está na capacidade de manter a calma no meio do caos. Forcei-me a mudar minha perspectiva, vendo cada problema como uma lição. No final do dia, escrevi no meu diário o que havia aprendido com aquelas experiências, a importância da paciência, o valor da amizade e o cuidado com a minha saúde. Dessa forma, cada obstáculo se transformou em uma oportunidade para praticar a constância e a resiliência. Uma das maiores revelações foi entender que a felicidade não é um estado que se atinge e se mantém para sempre, mas uma jornada contínua de autoaperfeiçoamento. Em momentos de profunda tristeza, quando parecia não haver saída, lembrava-me de que cada pequeno passo adiante era uma vitória. Por exemplo, comecei a estabelecer pequenas metas diárias, como sair para caminhar por 10 minutos, ler um capítulo de um livro inspirador ou simplesmente tomar um momento para respirar profundamente. Cada um desses pequenos feitos me lembrava que o progresso é constante e acumulativo, e que a cada dia eu estava um passo mais perto de um estado de maior bem-estar. A prática de celebrar os pequenos êxitos também foi vital. Imagine chegar ao final da semana e refletir sobre tudo o que você conquistou, não importa quão insignificante possa parecer. Permite-me reconhecer e celebrar meus avanços, como o dia em que consegui falar em público sem sentir-me sobrecarregado pela ansiedade, ou quando consegui manter-me calmo durante uma situação estressante no trabalho. Sempre que me sentia tentado a subestimar meus feitos, lembrava-me da citação de Epicteto. Não se queixe das coisas porque não mudam conforme seu desejo, mas por como você se relaciona com elas. Esta mentalidade me ajudou a ver cada passo como uma vitória pessoal, fortalecendo meu compromisso com o caminho estoico. A perseverança não só me ajudou a superar a tristeza e a depressão, mas também me proporcionou uma fonte constante de motivação. Cada dia, ao enfrentar meus medos e dúvidas com uma atitude estoica, sentia como minha força interior crescia. Comecei a ver a vida não como uma série de provas e tribulações, mas como uma oportunidade contínua para praticar a virtude. Um dia, enquanto refletia sobre minha jornada, percebi o quanto havia mudado. Já não era a pessoa que se sentia presa pela tristeza. Agora era alguém que, através da constância e do estoicismo,
havia encontrado uma nova perspectiva e uma força interior renovada. O homem que começou a viver mais seriamente por dentro começa a viver mais simplesmente por fora, dizia Hemingway. E assim eu me senti. O poder da constância, da perseverança e do compromisso com o estoicismo me permitiu não só superar a tristeza e a depressão, mas também encontrar uma nova fonte de fortaleza e motivação. Encorajo você a explorar esses princípios em sua própria vida, a manter-se firme no seu caminho e a lembrar sempre que cada passo adiante é um testemunho de sua capacidade de crescer e prosperar. Espero sinceramente que esta mensagem tenha sido útil. Quero parabenizá-lo sinceramente por ter chegado até aqui e ter concluído o vídeo. Isso significa que você deseja melhorar como pessoa. Se gostou do vídeo, deixe seu comentário. Se não sabe o que comentar, comente gratidão. Assim saberei que assistiu até o final. Se ainda não está inscrito no canal, o que está esperando? Inscreva-se agora e junte-se a nós. O estoicismo está cheio de ensinamentos como este, que são aplicáveis à nossa vida cotidiana. Portanto, encorajo você a continuar aprendendo sobre essa filosofia. Deixo aqui 2 vídeos repletos de sabedoria estoica para que você continue aprendendo. Até a próxima.